Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. Muito boa tarde, agora 13 horas, 14 minutos deste 16 de abril de 2015. O nosso programa hoje trata de um assunto deveras interessante. O reaproveitamento de resíduos sólidos na construção civil, mas a partir de uma origem muito bem estabelecida, de dois resíduos que a partir do preparo disso serão reaproveitados de uma forma absolutamente sustentável. Para tanto, eu tenho a presença aqui no estúdio de dois professores da URI, o Flávio Kiekov e o Boris Casanova Sokolovski. Que é isso? Sokolovski. Essas ascendências aqui na nossa região faz com que aprendamos todos um pouquinho de russo, de polonês, de alemão, né? Muito boa tarde, a gente está então, vai tentar apresentar para os radiovintes e internautas o que é possível hoje e o que a URI está desenvolvendo através desse projeto de vocês, de pensarmos num mundo em que se reaproveita os restos, deixando numa visão quase que primitiva e extrativista de materiais que, né, por exemplo, atrás de vocês a gente tem uma série de prédios aí desse nosso centro de Santo Ângelo, que a cada vez que se vai fazer uma reforma se transforma em muito lixo algo que poderia ser reaproveitado. O projeto de vocês é um caminho para isso, se valendo de materiais mais homogêneos, né, que é o resto de areia usado por fundição e o da casca do arroz também. Vocês vão explicar, eu só estou tentando apresentar essa questão aqui, mas o ponto de partida é mais fácil com materiais mais homogêneos, como eu digo, isso é algo básico de qualquer preparo. O Kharkov, o Kiekov já esteve aqui, eu estou pensando em xadrez aqui. Já esteve aqui o ano passado e ele é o gestor do Polo de Modernização Tecnológica das Missões. E eu gostaria que tu apresentasse essa questão para nós aí, desse pensamento de sustentabilidade, que depois o professor Boris irá detalhar do que será produzido, enfim. Muito boa tarde. Bom, boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da Novos Horizontes. Para nós sempre é um prazer estar participando desse programa, o Café Missioneiro. E a gente sempre vem com bom grado aqui participar, esclarecer a comunidade e também divulgar aquilo que se está trabalhando, aquilo que está se desenvolvendo em nossa universidade, porque a universidade ela é comunitária. E como universidade comunitária, a gente procura desenvolver projetos que realmente estejam inseridos dentro da necessidade da nossa comunidade. E tendo esse olhar, a gente observou que existe na nossa região aqui geração de resíduo, diversos tipos de resíduos. Especificamente a gente está trabalhando com o resíduo da fundição, a areia propriamente dito. É claro que a areia tem outros componentes que são agregados, digamos assim, devido ao processo, né? E então a gente precisa trabalhar com esse resíduo, né, para poder usá-lo adequadamente. E um outro resíduo é a cinza da casca do arroz. A gente tem mais voltado na região de São Borja, está aqui, uma produção intensa de arroz e, consequentemente, no processamento, a casca ela dá um volume significativo e ela é reaproveitada geralmente já gerando calor em termoelétricas. E sobra a cinza. E essa cinza ela pode ter diversos destinos
E um dos destinos que nós estamos propondo desenvolver nesse projeto é aplicar esse resíduo também em produtos utilizados na construção civil. O desenvolvimento desse projeto de vocês, ele é feito a partir de um convênio com o governo do estado. Eu gostaria que tu me explicasse isso, que isso é uma espécie de fomento à modernização. E um projeto como esse, que vai buscar lá um resíduo para transformar isso em algo que não polua, que não fique abandonado por aí. Eu gostaria que tu me descrevesse como que funcionou esse processo, ou como funciona esse processo desse convênio com o governo. Bom, é assim, Fábio. Esse projeto ele está vinculado ao Polo de Modernização Tecnológica das Missões. O Polo, ele poderíamos dizer assim que é uma estrutura, ela não é física, mas ela existe já há algum tempo. Para te ter uma ideia, o Polo foi em 1989 que foi constituído o nosso Polo. Então isso já faz algum tempo, já passou vários governos, mas ele faz parte da estrutura também do governo como uma forma de, digamos assim, gerenciar a questão do desenvolvimento tecnológico, da transferência de tecnologia, da inovação no Estado. Então o Estado tem algumas diretrizes prioritárias, entre elas, por exemplo, a questão da sustentabilidade que tu colocaste aí, que é bem importante, aproveitamento de resíduos, e dentro de, digamos assim, desta linha foi inserido o projeto. Então o projeto ele é, digamos assim, uma parceria do governo do estado, juntamente com a universidade e algumas empresas que estão envolvidas no projeto. Então envolve toda essa dinâmica aí. E essa, digamos assim, essas necessidades, muitas vezes elas são inclusive também indicadas pelo próprio CORE de Missões, que é digamos assim, o órgão que trabalha essas questões e outras questões aqui na nossa região. Então tem todo um envolvimento da comunidade, da universidade, do governo, e esse projeto tem o apoio do governo, sim. Nós estamos recebendo com esse projeto, em números assim, redondos, aproximadamente R$600 mil para desenvolver o projeto. A universidade entra com o conhecimento científico, tecnológico, o governo coloca recursos através de equipamentos, onde a gente consegue desenvolver as pesquisas, não somente essas que é o objetivo especificamente do projeto, mas outras pesquisas, beneficiando assim a comunidade. Então essa dinâmica é a dinâmica que eu acredito que você sim. gostaria de entender um pouquinho, né? E o interessante é que, porque às vezes, no começo da semana eu tive aqui também com o pessoal da URI, se pensando em empresas que estão sendo gestadas, que estão começando lá dentro. Este projeto aqui, a diferença dele é o seguinte: se faz um estudo e se deixa para a sociedade uma tecnologia que pode, a partir daí, ser utilizada, aproveitada por quem se interessar por isso. Né? Seria mais ou menos isso, que vocês vão desenvolver um estudo, achar uma forma de criar alternativas para a utilização desses materiais, e esse conhecimento que vocês, o estudo de vocês, ele passará a estar disponível para quem quiser utilizar. Sim, a política assim, do Polo, Fábio, ela é exatamente trabalhar com questões da comunidade, da sociedade, desenvolver a parte de soluções que sejam viáveis, que possam ser transferidas para a comunidade ou para as empresas parceiras ou um grupo, digamos assim, de empresas em um determinado segmento. Elas podem se beneficiar desses resultados, porque o objetivo é
difundir esses resultados, de maneira que eles possam dar um retorno até mesmo para o Estado em termos econômicos, né? Possa gerar renda, possa estimular investimentos, eventualmente até inclusive desenvolvendo algum produto inovador. Isso dentro da política do polo de modernização tecnológica. O parque, por exemplo, é um pouco diferente, tem as incubadoras, então são segmentos um pouco diferentes, mas que de certa forma eles estão inseridos dentro da mesma pasta do governo do Estado, né? Sim. Que é a parte de desenvolvimento científico, tecnológico e inovação. É que normalmente quando a gente começa a falar em inovação, e nesse caso específico aqui que tem produtos, né, concretos, né, até o concreto faz parte do produto que vocês planejam, mas é tratado de uma forma experimental, né, de uma forma que os estudos farão com que a partir das conclusões se tenha efetivamente daí os produtos que serão originados a partir da pesquisa de vocês. Pois bem, nesse sentido a gente falou aqui agora dos objetivos desse projeto, né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e em seguida a gente conversa sobre as metas e efetivamente como serão produzidos esses produtos experimentais. Em seguida. A melhor do seu rádio. Estamos de volta, conversando agora sim com o Boris. O Boris aqui, o professor, deu uma observada nesse primeiro momento do Café Missioneiro, em que o professor Flávio apresentou algumas questões ligadas ao polo de modernização tecnológica das missões. Agora a gente vai entrar de forma mais específica no projeto, mas antes disso, usando um exemplo que eu fiz referência aqui no começo do programa, nós, como cidadãos, a gente observa nesse boom que teve da construção civil aqui, sobras, por exemplo, numa reforma é mais terrível isso, né? Só no volume de sobras a gente nota que sobra mais do que efetivamente está sendo utilizado, e aquilo ali se transforma imediatamente em lixo. Qualquer pessoa com uma visão mais ecológica fica tentando imaginar que solução poderia se dar para esses materiais, muitas vezes materiais extremamente nobres, que poderiam se transformar em novas paredes, em novos pisos, né? Esse tema dessa reciclagem de materiais tão complicados, porque tudo é muito pesado, tudo é muito duro, exige algo mais duro para homogeneizar isso aí e achar uma forma de se reaproveitar. Mas a vontade mesmo, pelo menos de quem pensa de uma forma mais ecológica, é que isso fosse possível, né? Porque tudo é tratado como exemplo, como exceção. A gente vê as reportagens em programas específicos para isso, de uma solução lá encontrada por uma universidade ou um grupo de pesquisadores fazendo tal coisa. Mas que bom que isso se popularizasse. E esse, eu acho que é o trabalho dos senhores. Os senhores estão na linha de frente, numa espécie de luta para concretizar esse sonho de quem pensa de uma forma ecológica. Em termos de legislação, o que existe no Brasil para que o Papa Entulho pudesse sair dali da frente da casa das pessoas e se dirigir para que aquele material fosse reciclado, professor? Bom, então, primeiramente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Novos Horizontes, boa tarde, Fábio, é um grande prazer estar aqui com vocês essa tarde, falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre a nossa atuação dentro da URI e sobre o que nós podemos fazer hoje para melhorar essa situação dessa geração de resíduos e como reaproveitar esses resíduos. Então, primeiramente eu vou comentar um pouquinho sobre
o concreto e sobre a utilização dos resíduos no concreto e sobre os derivados do concreto, e depois eu vou falar um pouquinho então sobre o reaproveitamento desses resíduos e como reutilizar esses resíduos. Então, primeiramente, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o concreto. O concreto, para um leigo, o concreto basicamente é o principal elemento de construção que nós utilizamos. Em 2012, um grande pesquisador que nós temos na literatura estimou que anualmente nós consumimos 33 bilhões de toneladas por ano de concreto. Ou seja, o principal componente do concreto, que é o cimento, é o segundo material mais utilizado no mundo pelo homem, perdendo apenas pela água. Para a fabricação do concreto, nós temos aproximadamente 80% de rocha calcária e 80% de rocha calcária e 20% de argila. Desses 80% de rocha calcária, aproximadamente 44% vão para a atmosfera em forma de CO2, contribuindo principalmente com o efeito estufa. Então aí já está um problema muito grande do impacto ambiental que a fabricação do cimento gera. Então, a gente analisando esse volume muito grande do cimento, e quando a gente fala em cimento e concreto, a gente não analisa apenas um concreto de uma estrutura de uma determinada edificação. A gente entra desde tijolos, desde blocos de concreto, desde argamassas, desde revestimentos, pisos, ou seja, todas as fases da obra, o cimento vai estar presente. Então, hoje é inconcebível a gente pensar numa obra sem reaproveitamento, tá? Sem reaproveitamento. Dentre esses fatores de reaproveitamento, a nossa pesquisa encaixa nessa questão de inovação tecnológica, utilizando a cinza de casca de arroz e utilizando areia de fundição. A cinza de casca de arroz, ela é um subproduto industrial que, em porcentagens de 15 a 25% comprovadamente em substituição ao cimento, ela melhora o desempenho do concreto. E quando a gente fala de desempenho do concreto, não é somente resistência. O concreto ele tem 3 grandes faixas: é resistência, é durabilidade. Durabilidade é o quê? É resistência a agentes agressivos. E é a microestrutura, ele vai ficar mais denso. Então, esse resíduo ele ajuda a melhorar o desempenho do concreto. Então, a cinza ela tem aproximadamente 92% de sílica amorfa, no termo técnico que a gente chama, ou seja, ela é muito reativa. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil, com aproximadamente 67% da produção anual brasileira de arroz. E nessa produção anual brasileira, a região oeste, principalmente os municípios de Itaqui, São Borja e Uruguaiana, se destacam. Então nós, na região oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, nós estamos com todo o potencial para utilizar esse recurso na nossa região. Aliado com a cinza de casca de arroz, vem a areia de fundição. A areia de fundição é um resíduo também, que a areia é um resíduo, é uma matéria-prima originária, nós tiramos dos rios e utilizamos na nossa indústria metal-mecânica, que também é muito forte na nossa região. Então, podendo reutilizar essa areia de novo na construção é muito importante. A gente tem na literatura em torno de 30% em substituição à nossa areia, a areia que a gente utiliza é viável. Então, nós estamos com todos os parâmetros e a gente pode reutilizar. Então, o nosso projeto visa essa reutilização desses materiais e o projeto, basicamente, nós vamos construir 12 ambientes experimentais. Então, é um projeto amplo, como o professor Flávio comentou anteriormente, envolve a engenharia civil, envolve a química, envolve a engenharia mecânica. Nós vamos construir no campus da URI 12 casas de 2 metros quadrados, 2 por 2 de largura, por 2 de comprimento, por 2 metros de altura. Então, nessas casas, nós vamos fazer blocos de concreto com variados traços. Nós vamos fazer alguns traços de cimento, de cinza de casca de arroz, de areia de fundição. Vamos avaliar esses traços, vamos expor ao tempo, fazer ensaios mecânicos para verificar a resistência, fazer ensaios químicos para avaliar a possíveis potenciais de lixiviação, o que vai acontecer com esses ambientes. Então vai ser um projeto bastante completo e o objetivo principal do projeto é fazer toda a análise e dar esse retorno para a sociedade e para as grandes empresas que sim, é possível reutilizar os resíduos com desempenho e com qualidade, né? Eu imagino que os senhores, além da construção, do aspecto físico disso, farão ainda estudos da viabilidade da utilização comercial disso, mas eu faço a pergunta: de que forma? Vamos chegar lá na frente, porque o ser humano é terrível nesse sentido. Imaginarmos, a partir do momento que vocês chegarem às conclusões melhores possíveis,
de que forma esse produto que vocês estão idealizando, ele chegaria ao mercado. Ele chegaria ao mercado na forma de novos tijolos ou na forma de um novo tipo de argamassa. Eu gostaria, ou os dois produtos. Olha, nosso projeto, nós prevemos ele chegar na forma de um material novo de construção, novos tijolos, né? Novos tijolos, e otimizando também o desempenho de argamassas. A gente vai trabalhar com as duas maneiras. Por quê? Porque o nosso projeto, como nós vamos construir ambientes, a gente vai trabalhar com as duas maneiras. Nós vamos construir os tijolos, nós vamos construir os pavers. Por quê? Que é isso? Pavers são pavimentos intertravados de concreto. Hoje a gente tem um problema muito grande de permeabilidade nas cidades. As cidades estão cada vez menos permeáveis, com mais concreto, com mais asfalto. Ou seja, em épocas que chove muito, nós temos muito problema de drenagem. E esse pavimento intertravado ele serve para melhorar a drenagem. Então, nesse aspecto, nós também vamos desenvolver. O objetivo do projeto é desenvolver residências de pequeno porte, 2 metros quadrados por 2 metros de altura. Nós vamos desenvolver 12 residências. Nós vamos desenvolver pavers, que é pavimento intertravado, e nós vamos desenvolver pavimentos de concreto rígido. Nós vamos comparar todos esses elementos entre si. Então nós vamos chegar em conclusões desde material de blocos e como materiais de concreto para executar e também argamassas. Então esse é o objetivo da pesquisa também, de fornecer, além de produtos, digamos, já pré-moldados, né, que seriam pré-moldados, já pré-fabricados, também já traços de argamassas que seriam o mais interessante para ser utilizados. Como que isso será feito? Isso será feito através, com a participação, imagino, de alunos e tal. Qual é o calendário de vocês em relação a esse projeto? Nós temos assim, nós agora estamos em fase de adquirimos uma parte dos equipamentos, estamos ainda em fase de aquisição, já estamos com o projeto aprovado, né? O projeto já está fluindo, e agora nós estamos em fase de finalizando a compra da máquina dos pavers, dos blocos, e já começando a fase de experimentos de trabalhabilidade para definição temos alunos bolsistas envolvidos, e já para fazer as trabalhabilidades, definição dos traços, e já começar a fazer essas moldagens, né? Após, durante cada andamento, nós sempre vamos estar divulgando, né, os resultados de como nós estamos desenvolvendo, até para dar esse retorno à sociedade, que é sempre muito importante. E isso é feito uma espécie, eu tento imaginar de que forma esse conhecimento, esse dia a dia de vocês, ele fica armazenado. Isso é feito na forma de relatórios, de conteúdo descritivo, de documentação, em gravações em vídeo, enfim, eu gostaria de entender como que isso, porque isso aí são passos, cada passo eu imagino a importância de cada um desses passos e da forma disso ficar guardado, para que, por exemplo, quem não entende nada sobre isso e se interessa, um investidor, por exemplo, que precisa entender todo esse processo, de que forma será aplicado o dinheiro dele, de que forma será armazenado esse conhecimento? Todos os passos que nós fizemos na pesquisa, todos os passos são rigorosamente armazenados. Nós fizemos levantamento fotográfico com vídeo, anotações, todos os relatórios, até pela própria pesquisa junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos que também fazer relatórios, né? Nós temos que fazer relatórios de acordo com prazos pré-estabelecidos. Então esse acompanhamento ele é contínuo, então esse acompanhamento ele é rigoroso e ele é contínuo. Então a gente sempre tem que estar muito focado nesse acompanhamento, é melhor nós termos informações em excesso do que menos. Então esse acompanhamento sempre é rigoroso, e os professores orientadores também sempre acompanhando os alunos no desenvolvimento das pesquisas, né? Em relação, Fábio, que você tinha me perguntado antes, só para complementar que é importante, que você comentou dos papentulhos, hoje o governo tem a resolução 307 do CONAMA, porque assim, a gente tem um problema muito grave em edificações, principalmente na construção civil. Nos últimos anos a construção civil deu esse boom, né, esse crescimento muito grande que a gente acompanhou. Isso foi bem caracterizado em todas as regiões do Brasil, né? E esse crescimento econômico gera um volume de resíduos bastante considerável. Então, através desse problema, digamos, de separação dos resíduos,
O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, criou a Resolução 307, que separa os resíduos da construção civil em 4 classes, né? Então essas 4 classes são separadas em função do potencial de reutilização e reciclagem desses resíduos. Existem hoje algumas empresas de reciclagem, então separam alguns resíduos de acordo com, por exemplo, argamassa e concreto vão para um determinado tipo de resíduo, vidros, metais vão para outro tipo de resíduo. Hoje nós temos resíduos que são utilizados para fazer subbase de pavimentos asfálticos, né, com qualidade bastante interessante. Então hoje, com a população que nós temos, a ONU estimou que no dia 31 de outubro de 2011 nós atingimos a marca de 7 bilhões de habitantes. Com os recursos naturais que nós estamos explorando, se nós não tivermos uma reciclagem e o reuso dos materiais que são de qualidade, então fica bastante complicado. Então, a questão de sustentabilidade nós temos que focar, trabalhar isso muito forte, e isso é um papel que a universidade foca muito, mas isso tem que ser uma coisa também cultural, né? Que tem que e da sociedade, dos governos, porque não adianta um órgão lá, né, como o CONAMA, estabelecer essas regras, se aqui no fim da linha aqui, isso não está sendo cumprido, né? Porque, na verdade, é recolhido e acaba se transformando em aterro simples aí, enfim, né? Algo que poderia ser utilizado, né? A própria questão de base para pavimentação, enfim, né? Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo, daí tu avalia aí essa manifestação dele, enfim, e a gente parte daí para o nosso último bloco. Agora 15 para as 2, nós já voltamos. A melhor do seu rádio. O tema de hoje do Café Missioneiro: reaproveitamento de resíduos sólidos na área da engenharia. Participam comigo os professores Flávio Kiekov e Boris Casanova Sokolovski. Eu consegui dizer agora? Quase. Sokolovski. É complicado isso, mas a gente chega lá, eu acho. Na próxima participação, eu acho que eu consigo. Professor Flávio, em relação a isso que foi descrito, então, até agora, inclusive com muita propriedade pelo professor Boris, de que forma esses estudos, esse projeto como um todo, ele pode contribuir, de como será a difusão disso aí? Bom, o professor Boris ele fez uma explanação sobre o desenvolvimento do projeto, alguns resultados, e eu acredito assim que efetivamente para a comunidade esses resultados vão retornar, digamos assim, na forma de produto. É evidente que a URI não irá, digamos assim, fabricar esses produtos. Nós vamos desenvolver e nós vamos transferir essa tecnologia para empresas que trabalham no setor da construção civil, produzir então esse material. Aqui em Santo Ângelo e na região, então todas as empresas que a gente vai fazer isso, de que forma? Através de seminário, a gente vai convidar as empresas, a gente vai mostrar os resultados, demonstrar os produtos, enfim, a gente vai de certa forma procurar transferir então essa tecnologia para aquelas empresas que terão interesse de produzir esses produtos. É claro, digamos assim, que como resultado também serão produzidas cartilhas. Essas cartilhas estarão disponíveis no site da universidade, e quem quiser acessar poderá acessar, sendo um pesquisador, uma pessoa interessada ou um empresário. Então dessa forma a gente vai procurar fazer com que esse produto, né, realmente ele possa gerar uma renda e dar um retorno econômico para o desenvolvimento da nossa região aí. Ainda dentro dessa tua fala antes em relação à decisão do CONAMA, cabe aos municípios, né, decidirem de que forma o resíduo sólido será usado no município.
Eu gostaria da posição de vocês como pesquisadores, como alguém lá na linha de frente, de que forma vocês veem uma certa apatia, por exemplo, por parte do legislativo. Não que a obrigação que o executivo tenha que criar uma lei para ser aprovada, mas vocês, junto comigo, lamentariam o fato de que não temos leis nesse sentido no nosso município? Nós temos hoje essa questão de reaproveitamento de resíduos. Elas têm sido realizadas no âmbito nacional, geralmente através por empresas que formam consórcios, né? E essas empresas que formam consórcios, elas acabam pegando resíduos de várias cidades. Nós temos atualmente uma grande empresa que é uma recicladora e gerenciadora de resíduos da construção civil, que é em Santa Maria, que ela acaba, né, já então utilizando resíduos aí para base de revestimentos, até para reaproveitamento de utilização na própria construção civil para fabricação de tubos, né, de concreto e outros tipos de revestimentos. Então hoje esses elementos essas empresas que trabalham com esses elementos para fazer a reciclagem, então são geralmente mais consórcios, empresas que prestam serviços e empresas numa linha de frente, com pesquisa e que estão à frente desse tempo. Claro, e nesse sentido, com certeza, eu acho que caberia, né, aos poderes, tanto executivo quanto legislativo, terem realmente parcerias e instigarem, né, realmente para ter esse aproveitamento maior junto à comunidade, né, para esses resíduos serem destinados aos locais corretos, né, para ter esse aproveitamento. Porque hoje a gente tem que pensar em sustentabilidade, cada vez mais. O futuro é a gente reduzir a emissão, né, dos produtos que a gente consome e também reaproveitá-los em tudo. Eu vou dar só um testemunho em relação a isso para vocês. Há 10 anos atrás, mais ou menos, um trecho de uma rodovia estadual entre São Sebastião do Caí e Montenegro foi feito um projeto experimental de reutilização de borracha, de pneus, para utilização no asfalto lá. Eu viajava muito de motocicleta nesse período, uns 10 anos atrás, e por opção, numa das viagens, ao invés de pegar a 386 para voltar de Porto Alegre para Santo Ângelo de motocicleta, eu fui a São Leopoldo e daí peguei para São Sebastião do Caí e depois Montenegro e tal, justamente para observar. Eu diria para vocês que claro que tem um elemento psicológico aí no meio, mas a sensação de se viajar de motocicleta numa estrada que possui um percentual de borracha é impressionante. É uma coisa assim, é uma sensação claro que eu também estava com bons pneus, eu também estava com uma motocicleta absolutamente ok para trafegar na estrada, mas experimentei naquele período, aqueles 50 quilômetros ali, algo bastante diferente. O ruído, principalmente, que é totalmente diferente do ruído do asfalto comum. E fiquei pensando, né, a gente tem essa mania de se idealizar determinadas coisas, de como seria bom que esse projeto fosse disseminado. E pelo contrário, se passaram 10 anos aí e não se fala mais nisso praticamente, né? Existem, claro que daí essas empresas que tu colocas de ponta, esses consórcios, estão enxergando isso aí e tratando de puxar para si esse material, essa matéria-prima para poder obter lucro, né? São empresas que é a mesma coisa quando a gente fala em reciclagem de componentes eletrônicos aí, tem empresas que estão correndo atrás disso, enquanto isso outras estão simplesmente botando fora. E eu acabo por bater sempre na mesma tecla, parece que esse programa aqui é um looping eterno, assim.
a importância da educação, a importância do conhecimento. Quanto mais nós descobrirmos como as coisas efetivamente funcionam, melhores soluções nós teremos. E esse é o exemplo que vocês estão nos dando aqui, estão dando para a nossa sociedade. Fábio, só para complementar esse comentário que tu estavas realizando, na verdade, assim, se a gente observar na sociedade, a gente vai perceber assim, que existe muita riqueza no nosso lixo, nos nossos resíduos, né? As coisas que a gente está descartando, na verdade, pode se tornar algo lucrativo. Até, inclusive, uma oportunidade de negócio, o Boris estava colocando aqui, que é o aproveitamento disso, achar formas de aproveitar de forma racional, de forma bem, digamos assim, trabalhada, né? Achar soluções que possam ajudar a sociedade a resolver um problema ambiental e, ao mesmo tempo, gerar renda. E, de certa forma, a pesquisa com o resíduo, ela tem essa função de agregar, na verdade, um valor ao resíduo, que está ali sendo desprezado, e, ao mesmo tempo, mostrar que é viável, é possível você aproveitar não só esses resíduos que nós estamos trabalhando, isso aí é um projeto, né? Tem muitos outros resíduos que poderiam ser reaproveitados. E até, inclusive, nessa linha que a gente está desenvolvendo, já está surgindo uma especialização agora na área de materiais, e possivelmente mais para frente poderá surgir um mestrado, né, exatamente nessa linha de desenvolvimento de materiais, considerando a riqueza de oportunidades que a gente tem aqui na nossa região. Este professor Flávio Kiekov, que esteve juntamente com o professor Boris, aqui eu estou controlando para se você conseguir dizer o seu nome de forma correta. Eu agradeço muito a sua participação, a consistência na forma com que o senhor apresentou. Assim, para alguns pode soar isso como algo absolutamente professoral, mas é bom que seja assim, professor. E eu agradeço muito a sua presença e gostaria da sua conclusão aqui. Agradeço muito a oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do nosso trabalho. O papel da universidade além de pesquisa e ensino, né, é a extensão, é prestar contas, é mostrar o que nós estamos fazendo, é dar o retorno, é prestar o serviço para a comunidade, né? Então, dentro desses parâmetros e desses projetos, a gente consegue fazer isso e dar esse retorno. Então, foi um grande prazer, esperamos voltar aqui mais vezes, mostrando resultados, e cada vez mais a gente fazer novas pesquisas e fazer novos processos que venham a beneficiar a comunidade como um todo. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ok, você perdeu esse programa ou você só ouviu esse programa pelo 104.7? A partir das 20 horas, quem não estiver interessado no jogo do Inter pela Libertadores pode assistir a reprise na NHTV do Café Missioneiro de hoje, a partir das 20 horas. E a partir de amanhã, este programa já estará disponível também em novosHorizontesFM.com/NHTV. O meu boa tarde, agora às 2h02, eu entrego a programação para o rapaz de camisa azul no canto do estúdio, que vocês não enxergam, mas ele é um gremista pelo jeito, né? Matheus Rasta segue no 104.7 a tarde inteira. Eu volto amanhã e boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.